Fala pessoal, Mário César na área. Me pegou bastante de surpresa, né, essa notícia. Eu até me mandaram um link e ainda estava indo trabalhar. Eu até achei que era qualquer outra coisa, né? Eu até comentei, eu achei que o que era uma notícia, né? Como que aqui realmente foi, né? Por quê? Porque ele, como todo mundo sabe, sempre foi uma pessoa comedida, uma pessoa discreta, tal, e não divulgava muito suas fotos, né? Sua vida pessoal. Então, tem-se poucas fotos dele, né? Disponíveis. E depois um outro amigo me falou mais diretamente, né? Do que se tratou. E aí que eu falei, pô, o mestre Akira foi ver o Senhor Kaiô, né? Bom, primeira coisa, né, para tirar da frente a causa, diz aqui, né, que foi um hematoma subdural agudo, que é quando ocorre um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. E dizem que pode ter sido algo proveniente de algum impacto, né? Então a gente imagina algum acidente doméstico, né? Algo do gênero. Bom, seu funeral foi realizado de forma privada, só com a sua família. Isso se deu no dia 1º de março de 2024. Só que a notícia foi divulgada apenas hoje, 8 de março. Você vê aí, coincidentemente ou não, um dia bem chuvoso aqui no Brasil, em São Paulo, né? Eu não sei se dá para ouvir aí, continua chovendo. Bom, eu acompanhei aí um pouco do conteúdo do Velberan, um dos meus youtubers favoritos aí, né? Ele falando um pouco. E ele até comentou, né? Que ele ainda acha que ou não caiu a ficha ou que ele não consegue ter uma empatia maior por conta justamente dessa discrição, né? Que o Toriyama tinha. Mas eu não sei. Quando eu pude parar, né, sair do meu expediente, ir para casa, né, foi até aí que eu consegui ter contato com esse vídeo aí dele, né. Eu acho que eu fiquei um pouco mais impactado, assim, porque no caso a gente pensa na pessoa que proporcionou pra gente, né, tantos momentos bons, né, tantas válvulas de escape, né, é muito importante o trabalho de um criador de conteúdo de qualquer espécie, né, porque é só com isso que as pessoas conseguem seguir, né, não só com isso, mas enfim, isso ajuda bastante, né. Então, todos eles, né, de todos os gêneros aí, tem uma importância muito grande, né, para as pessoas, para seguirem suas vidas aí, né, de uma forma mais leve, né. Então, todo criador de conteúdo, toda pessoa envolvida em entretenimento, eu acho que pode ser considerada tão abençoada quanto as pessoas que mexem com alimento, né, que proporcionam que a gente se alimente durante a nossa vida. Bom, então acho que para mim é um pouco mais impactante, né? Nós no Brasil tivemos contato com algumas obras, né? E mais recentemente aumentou-se esse leque, né? De coisas que foram trazidas aqui oficialmente, publicadas, né? Então esse contato ficou maior, né? E eu acho que essa empatia ficou maior.
Então eu até imagino daqui a algum tempo uma pessoa também muito importante, como que vai ser também o impacto para mim e para muitas pessoas, né? Bom, eu tô aqui no Wikipedia, tá? Não preciso esconder. O pessoal até fala que o Wikipedia não é referência e tal, mas para algumas coisas eu acho interessante fazer essas pesquisas. Eu tô aqui com a lista, né, de obras das quais ele participou ou criou, né? Eu vou dar uma pincelada aqui e vou começar aqui pelo trabalho que pode ser que nem todos saibam, né? A contribuição dele para o mundo dos games, né? De obras não necessariamente autorais, né? Então, do que não é da autoria dele necessariamente, então a gente tem principalmente Dragon Quest, né? São várias séries que quem está mais inteirado sabe que se tratam de vários jogos e assim como Final Fantasy, cada versão traz uma história diferente, às vezes um mundo diferente, personagens diferentes. Então é uma das mais longevas, né? E das mais importantes que ele participou. Tem também Chrono Trigger, né? Então quem é gamer tá bem ligado, né? No que se trata Chrono Trigger, né? Tanto Dragon Quest como Chrono Trigger são mais voltados para o RPG, né? Tem Tobal, né? Aí repetindo o Velberan, luta, mas também traz elementos de RPG. E nesse caso eu lembro dos cartuchos, né, na locadora para locação, né, ou aluguel, né. E eu lembro de ver Tobal e associar ao character design, né, o traço dos personagens e achar que era algo meio que derivado de Dragon Ball ou cópia de Dragon Ball, até porque termina com Ball também. Enfim, tem o Blue Dragon, que infelizmente teve uma passagem não muito boa aqui pelo Brasil, por conta da sua dublagem que foi feita nos Estados Unidos, então as pessoas torceram o nariz para a produção. E foi um caso semelhante ao de Slayers, né? Infelizmente a dublagem não ajudou em nada a popularização da franquia. E tem também uma produção que aí é dele, né? Go Go Watchmen, que são jogos que derivaram de um mangá pequeno que ele produziu. Bom, a gente teve contato com tudo isso, né? A parte de games e bem antes de se popularizar e da gente saber de quem se tratava, né? Então a gente via muitos desses títulos na locadora, inclusive, obviamente, né, da obra mais famosa, Dragon Ball Z principalmente. Então os games de Dragon Ball Z, de Ranma, de Sailor Moon já estavam rolando por aqui pelo Brasil antes dos animes chegarem e muito antes dos mangás, né? Então você tem aí os games no início da década de 90 para Super NES, Mega Drive principalmente, Game Boy, Game Gear, talvez. No meio dos anos 90 você tem a chegada dos animes e no final, mais início dos anos 2000, você tem a publicação de mangás, né? Se você considerar até Ranma Meio, né, que foi publicado por aqui pela editora de mangá em 1998, então fica essa cronologia pro brasileiro. Bom, a gente agora pode ver pouco não, né? Toda a lista aqui das produções. Vamos ver o que a gente reconhece aqui. Vou ler na íntegra, tá? Então, créditos aí aos colaboradores. Colocaram conteúdo na Wikipedia,
E aí vamos lá. Aqui no caso eles estão referenciando os mangás, né? Mas muitas dessas produções se tornaram animes, né? E o que eu souber aqui eu vou também comentando em cima dos registros, tá? Então, o número 1, Awawa World. Então, é AWAWA, Awawa World, de 77. Nunca foi publicado comercialmente, entretanto, foi compilado nas edições 5 e 6 dos boletins Birdland Press, destinados ao fã-clube oficial Toriyama Akira Hozenkai. Então você imagina, né, o alcance que isso teve lá no Japão, né, o alcance local. Interessante ver como o fã-clube conseguia, né, mobilizar e, né, propiciar uma publicação dessa. Número 2, Mysterious Rain Jack, 1978, nunca publicado comercialmente, entretanto foram compilados nas edições 3 e 4 dos boletins Birdland Press, né? Isso que eu acabei de falar. Número 3, Wonder Island, de 78 a 79, duas revistas simples. Aqui eu acho que ele é uma revista, não, mais abaixo ele fala de Tankohon, então é uma publicação bem pequena, pelo jeito. Número 4, Today's Highlight Island, de 79, uma revista. Aqui, número 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, Tomato, de 79, uma revista simples. Aí, número 6, já começa numa grande obra, né, conhecida, que é Dr. Slump. Então começa em 1980, vai até 85, 18 tancorrons, né? Para quem não sabe, são as compilações dos capítulos semanais publicados no Japão, né? Que formam geralmente volumes de 200 páginas. Então tiveram 18 desses aí, né? Compilando a história de Dr. Slump. Foi publicado no Brasil, foi interrompido, né, pela Conrad. Eu acho que a Panini retomou. Número 7, Escape, 1981, uma revista simples. Número 8, Polaroid. Então você vê aqui um trocadilho, né, com Polaroid. 1981, uma revista simples. Número 9, Retapi, 1982, um tancorron, uma lição de desenho, com a Akira Sakuma na co-criação. 10, Pink, 1982, uma revista simples. Mathematic, no número 11, né? 1982, uma revista simples. Shobit, número 12, 1983, 12 revistas simples. E eu já ia lembrar, né? Eles até colocaram aqui, não confundir com Shobits, que é a obra desenhada pelo grupo Clamp. 13, Dragon Boy, esse eu já tinha ouvido falar, 1983, duas revistas simples. Pelo que eu sei, o Dragon Boy ele é meio que o embrião do Dragon Ball clássico, né? Tem muitas semelhanças ali. Número 14, Tong Poo, 1983, uma revista simples. Aí, número 15, Toriyama Akira Manga Theater, volume 1, um tancorron, 1983. Aí 16, Dragon Ball, 1984 a 1995, 42 tancorrons, depois redistribuído em 34 edições especiais chamadas Kanzenban. Essas que estão chegando agora no Brasil, né? Agora, já faz alguns anos, né? São as edições maiores, às vezes tem páginas coloridas, né?
e compilam às vezes até 400 páginas, né? Então, no mangá sempre se chamou Dragon Ball, né? No anime é que existe a divisão entre Dragon Ball e Dragon Ball Z. Então você acompanha todo o crescimento, né, do Son Goku e de alguns outros personagens de forma ininterrupta, de forma direta, né? Entre aspas, né? Enfim, 17. Mr. Ho, 86, uma revista simples. 18. Lady Red, 87, 3 revistas simples, mangá com temática adulta. Não preciso falar muita coisa, né? 18. Kenosuke, 87, uma revista simples. 19. Sonsho, 87, uma revista simples. 20. Mamejiro, 88, uma revista simples. 21. Toriyama Akira's Manga Fighter, volume 2, um tankōbon de 88. 23. Kanemaru, 89, uma revista simples. 24. Wolf, mangá, 90, uma revista simples. 25. Cashman Saving Soldier, 91, 3 revistas simples. Em 98 ele retomou com o tankōbon. Dub and Peter 1, 92, 4 revistas simples. Depois Go Walkman, que é esse que eu comentei, que inclusive acho que está ganhando não sei se é ele que está ganhando um jogo novo, acho que não. Mas ele tem jogos acho que pro Super NES, se não me engano. 93, 11 revistas simples. Depois New Dr. Slump, 94, 3 tankōbon finos, nada relacionados com o anime de 98. Então teve um novo anime em 98, isso aqui eu não sabia. Depois em Shoto Kaetekita, Dr. Slump, terceiro mangá do Dr. Slump. Esse aqui não está mencionando a data. Tokimesha, 96, uma revista simples. Alien X-Spec, o X-Spec, 97, uma revista simples. Bubu, 97, uma revista simples. Toriyama Akira, Manga Fighter, volume 3, 97, um tankōbon. Cashman Saving Soldier e New Cashman Saving Soldier, 98, um tankōbon. Kowa, 98, um tankōbon. Kowa foi publicado pela Conrad, né? Então, como diz, é um tankōbon, é um one shot, né? Quando é uma publicação de um volume só. Isso foi... eu não sei se já era na época que estava sendo Dragon Ball Z aqui, né? Eles estavam publicando alguns one shots. Ou foi um pouco mais pra frente, talvez. Tahimari, 98, um tankōbon. Kajika, 99, um tankōbon. Se não me engano, Kajika também foi publicado aqui, né? Sandland, 2000, um tankōbon. Esse eu tenho na cabeça, realmente foi republicado recentemente. E esse sim, tá saindo um jogo dele. Acho que tá terminando a produção ainda. Felizmente o Toriyama não pôde ver o resultado. Nekomajin, 2000 a 2005, 5 revistas simples, um tankōbon Kazemban. Parece que eu já ouvi falar, mas não tenho certeza. Koshikami, 2006, uma revista simples. Omake, não lembro o que é Omake, fico devendo para vocês. Cross Epoch, 2006, uma revista simples. Depois Dr. Mascherito Abalechan, 2007. Depois Sashi-chan Gu. Então Sashi-chan e Gu, 2008, uma revista simples em parceria com Masakazu Katsura. Eu tenho uma produção. É que o que veio aqui sai com o nome deles em destaque. E eu ainda não li. Eu tenho, mas eu ainda não li. Talvez sejam 2 produções. Porque em seguida você tem Biosphere 2030, de 2009.
E você tem Jiya 2010, também em parceria com Masakazu Katsura. Então talvez a publicação daqui, que eu acho que saiu pela Panini, tenha essas duas produções, Sashi Shan-gu e Jiya. Masakazu Katsura é o criador de Video Genrai, que foi um dos primeiros mangás publicados aqui na década de 2000, né? Quando começou a frequência mesmo, né? Não aquelas iniciativas individuais, né? DNA ao quadrado, que também foi publicado aqui. E acho que é Zetman. Será que é isso? Eu acho que é. Enfim, é um cara que tem um traço bem legal, assim. Ele puxa mais pro realismo, né? E tem umas histórias shonen, mas algumas mais, digamos, pé no chão, assim, mais com protagonistas não poderosos necessariamente. E fez aí essa parceria aí com o nosso Toriyama, né? Bom, seguimos aqui com Kintoki, 15 de novembro de 2010. One shot lançado na Weekly Jump. Weekly Shonen Jump, imagino. Depois Ginga Patrol Jako, o mangá comic. Em dezembro de 2013, na revista V-Jump. Então o Jako, ele é aquele personagem que aparece no Dragon Ball Super, né? Que é um patrulheiro espacial, né? Seria equivalente a um Lanterna Verde ou a um detetive espacial lá dos Tokusatsu, né? Do Charivan, Gavan, né? Tipo, ele tem um setor da galáxia que ele protege e tenta resolver os casos, né? Então ele acabou ganhando essa produção própria. Aí Dragon Ball Minus 2014 é um Tankohon na Weekly Shonen Jump. Aí tá aqui no meio Dragon Ball Z filme de 2015 e Dragon Ball Super em publicação na revista V-Jump, que é a parceria dele com o Toyotaro, né? Então nesse caso aí já não era o Akira Toriyama produzindo sozinho, né? Ele teve essa parceria com o cara emulando o traço dele, né? Que é o que está sendo publicado. Essa produção começou depois do anime do Dragon Ball Super e seguiu e tá com histórias que não saíram, né? Naqueles episódios que a gente acompanhou há poucos anos atrás, né? Que também eu acho que faz parte desse filme de 2015. Bom, enfim. A gente teve uns 2 filmes aí de Dragon Ball Super, né? E é isso, né? Aí fala, todos esses mangás são obras originais de Akira Toriyama. Então, muitas dessas produções viraram animes, viraram games, né? E agora vamos fazer a contagem aqui. Desculpa, gente, por essa... Eu não consegui guardar a numeração enquanto eu descrevia para vocês e lembrava de algumas informações, né? Mas ao todo, né, registrado pelo menos aqui, a gente tem 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, cerca de 50 obras, né? Em algumas mais curtas, mais simples, outras muito mais longevas, né? E de alcance internacional. Então, foi um cara que alcançou muitas pessoas, influenciou muitas pessoas, inspirou
dois dos mangakas, né, os criadores de mangá de mais sucesso, né, até hoje, que são o Eiichiro Oda, criador do One Piece, e... meu Deus, esqueci o nome do homem. Vamos aqui porque eu não vou fazer edição aqui. Masashi Kishimoto, criador de Naruto. Então, olha o peso, né, que tem influência do Toriyama, né? Eu mesmo tenho alguns personagens que eu peguei inspirações do estilo de desenho do Toriyama, que é um desenho bem atípico, né? Ele vai se moldando com o passar dos anos, né? Ele vai ficando mais completo, assim, e assume aquelas formas mais retas, quadradas, né? Dependendo da obra, né? Bom, eu acho que eu devo ter aqui para passar para vocês. Tem aqui a Alessandra, que é a melhor amiga da Axia, né? A protagonista dessa minha história. Então você vê aí que ela tem os olhos da Bulma, né? Ou de várias personagens femininas, né? Do Toriyama, femininas e bom, adultas, tem algumas mais crianças também. Tem o Hikris, que na concepção original ele era bem semelhante ao Trunks, e eu lembro que eu fiz o personagem e depois eu fiquei falando, poxa, depois que eu vi o Trunks, né, ainda não tinha chegado o Dragon Ball Z como anime aqui, só em games, né? Falei, nossa, eu fiz um personagem tão parecido, né? Tava ridiculamente parecido, né? É só esse lance, né, dele usar essas correntes nos braços, tava um pouco diferente. Aí por isso eu fiz essa segunda concepção aí, que até com o tipo de acabamento que eu dou nas mechas ainda continua lembrando, né, o personagem do Toriyama. Então eu não descarto que eu tenha guardado essa memória em algum momento, e aí eu fiz a criação sem a referência. Aí depois eu tive contato de novo com o personagem e constatei, né, que ele estava parecido demais. Inclusive na estatura, né? Eu aumentei a estatura do Hikris. Ele tem um alter ego também, né, que é o Ricardo. Aí o cabelo é penteado de outra forma, enfim, ele fica bem diferente. Também faz parte da história da Axia, mas ele tende a participar de outras histórias de ação. A Axia é mais slice of life, né, cotidiano, mas ele pode participar de outras histórias minhas de ação. Falando em Trunks, eu tenho esse outro personagem chamado Sknurt, que é Trunks ao contrário. E aí eu coloquei esse estilo, né? Aí tá bem claro, né? Que é no estilo do Toriyama. Aí depois eu tenho mais 3 personagens que também fazem parte do universo da Axia, que são a Olivia, a Maria e o Rômulo. Eu não lembro qual é a relação que eu tive com esses 3 nomes, que eu resolvi colocá-los. Eu vi alguma coisa na época assim que eu coloquei ali os nomes, né? E aí você vê também que eles mais na parte do rosto, né? Eles têm a influência, e o cabelo não, né? Então foi o contrário do Hikris, né? O Sknert também não tem. Bom, esses são os personagens que eu lembro, né, de ter alguma influência. Tem esse outro aqui, mas aqui ele foi calcado no Goku, né? Então aqui eu fiz um grupo, uma família, cujos membros, né, acho que a maioria irmãos, não lembro se eu coloquei primos, enfim, eles lembravam protagonistas de séries que eu gostava, né, nos anos 90, ou que eu pelo menos gostava do estilo, né?
A Iria, Zeiran, eu ainda não tinha assistido, por exemplo. E é isso, eu imagino que tenha influenciado muitas outras pessoas. Eu lembro de amigos que desenhavam na época, lá no caderno pautado mesmo, com esferográfica, desenhava na rua, personagens de Dragon Ball, Z, né, no caso, que era a febre, né. Lembro daquele monte de publicações que a gente teve. A revista Ultra Jovem, né, era bem calcada, né, no conteúdo de Dragon Ball. Inclusive, na quarentena eu conheci o criador da Ultra Jovem, que por acaso estava trabalhando com a venda de cadeiras como essa aqui. Então foi totalmente por acaso. Mas outras revistas também exploraram, né, na época. A Inshin, né, na época que estava passando o Dragon Ball Z no Band Kids, né. Enfim, é uma grande história, né? A gente teve contato com Dragon Ball, Dragon Quest no SBT, alguns tiveram contato com Dragon Ball, no caso estou falando do clássico na Globo, Dragon Ball Z e GT, o final da saga Z e a saga GT na Globo, o Z, as primeiras sagas, né, do Saiyajins, Vegeta, Cell na Band, né? E quem teve mais sorte acompanhou tudo na íntegra no Cartoon Network, né? Eles passaram todas as temporadas. Dragon Ball Kai, que é o resumo do Dragon Ball Z, a Band chegou a transmitir. O Super foi pro Cartoon, né? Acho que não, até onde é do meu conhecimento, não chegou a TV aberta. Eu acompanhei. Foi a primeira saga do Dragon Ball que eu acompanhei no idioma original, né? Só com legendas e tal. Então na época que estava saindo no Japão, a gente estava vendo aqui, assim que alguém conseguia legendar e a gente conseguia parar para ver, né? O Dragon Quest é a história do Fly, né? O pequeno guerreiro, né? Que era a paz que o inimigo destrói. Um pouco de mago, mas muito de herói. Que teve um remake aí recentemente, teve um game bem caprichado aí recentemente. Eu acho que em questão de animes foi isso que o Brasil teve contato. Bom, eu acho que é isso. Eu quis fazer um conteúdo um pouco diferenciado, né? Talvez eu deixe aí pra vocês um desenho rápido aí. Infelizmente eu estou numa fase da vida que eu não consigo dedicar o tempo que eu gostaria no desenho, né? Então os desenhos aí do canal estão sendo feitos para vídeos do canal, mas eu devo fazer uma coisa rápida aí só como uma lembrança. É isso, não é como perder um parente, né? Mas é um. Se você pensar no significado que ele tem para nós e vai continuar tendo, né? Assim como tantas produções, né, que a gente conheceu depois que os autores já haviam falecido, né? Eu acho que é algo que vai perdurar muito aí. A gente se pergunta, né, como vão ficar as produções, né? Obviamente ninguém vai falar nada no momento, né? Inclusive, eu até esqueci de falar no início, mas a divulgação do que aconteceu se dá algum tempo depois, até que eles divulgaram cedo, tá? Os japoneses costumam ser muito privados nessa parte, às vezes passa-se quase um mês para eles fazerem a divulgação. Mas aqui foram apenas 7 dias, né? Uma semana. Então acho que tem muita gente aí sentindo, né, essa passagem, muita gente aí que deve seguir o legado, né, e a gente espera aí que as produções continuem, não por egoísmo nosso, né, mas eu acho que é algo que ele gostaria também, né, as coisas, os trabalhos dele foram tão longevos, então por que não continuar, né, assim como
estão continuando de Berserk, né? Cujo autor faleceu há pouco tempo também. É isso, né? A parte do mangá, tomara que o Toyotaro consiga, né, seguir, não sei como ficam questões de direitos e, né, enfim, a questão com a editora. Sei lá, são personagens muito cativantes, né? De todos os universos que ele cuidou aí, né? Acho que significam muito para as pessoas e eu espero que eles continuem tendo seu espaço. E é isso. Como eu disse, não é como perder um parente, mas é significativo e eu vou assimilar isso aí com o tempo, né? E me pergunto, né, como será daqui a algum tempo, com outras experiências que inevitavelmente vão chegar, né? Como chegam para, em muitos casos aí, para muitas pessoas. Mas é isso, acho que é celebrar, né, o tamanho desse legado que ele deixa, né? E agradecer por de repente ele ter alegrado, né, tantas tardes aí da gente jogando, assistindo, lendo, né, tirado a gente de situações tensas, né, ajudado a gente a superar os problemas da vida e tal. Eu imagino que o Toriyama indiretamente ajudou a muitos de nós. É isso, fica essa como a minha homenagem e o meu registro. Até mais.